Fala, minhas mentes! Hoje vamos falar de alguém que falava 14 línguas, era amigo de um dos maiores gênios da humanidade e governava um império colossal. Mas em seu diário secreto, ele confessou detestar ser rei. Conheçam a história de Dom Pedro II, o homem que foi coroado aos 14 anos para salvar um país, enquanto tudo que ele realmente queria era ser um simples professor. Como o fardo de uma coroa destruiu um homem, mas construiu uma nação. Ato 1. O órfão da negação, a infância de vidro. Ele era o nascimento de um símbolo. Pedro nasceu em 1825, um projeto de um rei. Aos seus 5 anos, seu pai, Dom Pedro I, abdica e retorna à Europa. E nosso Dom Pedro II fica sozinho no Brasil. A sua educação espartana rigorosa. Dom Pedro II não teve uma infância. Ele foi educado por tutores rigorosos, como José de Bonifácio. Sua rotina era dividida entre estudos de línguas, ciências e etiqueta. E a sua redenção precoce, o golpe da maioridade aos seus 14 anos, um adolescente assume o controle de um país continental à beira da fragmentação. Sua mentalidade se resume a o dever acima do ser. Pedro aprendeu desde cedo que seus desejos pessoais eram irrelevantes perante os deveres do império. Ato 2. O monarca cidadão, a Era de Ouro. Dom Pedro conseguiu uma estabilidade política. O uso estratégico do poder moderado. Pedro reinava, mas não governava sozinho, equilibrando liberais e conservadores como um mestre de xadrez. Dom Pedro II era um patrono das ciências. Pedro falava mais de uma dezena de línguas, incluindo tupi e hebraico. Sua paixão pela fotografia, astronomia e tecnologia. Curiosidade: Dom Pedro foi o primeiro brasileiro a possuir um telefone e era amigo pessoal de Victor Hugo e Gambel. A questão do abolicionismo lento. A contradição interna. Pedro era pessoalmente contra a escravidão, mas temia que a abolição brusca colapsaria a economia e a monarquia, o que acabou se acontecendo mais tarde. Bom, antes de continuarmos, eu vou deixar aqui na descrição a recomendação de uma biografia sobre Dom Pedro II, para quem deseja se aprofundar. Este vídeo é apenas um recorte, um pequeno detalhe da vida dele, e foi escrito por Heitor Lira, um renomado escritor brasileiro. Ato 3. A psique dividida, o homem versus a coroa. O imperador não queria ser rei. Pedro frequentemente escrevia em seu diário que preferia ser um professor ou um cientista. Ele via o trono como um fardo, e não como um privilégio. A desconexão com o exército. Após a Guerra do Paraguai, Pedro se tornou um pacifista convicto. Isso gera uma ferida incurável com os generais do exército. Os militares se sentiam negligenciados pelo império. A sua perda de herdeiros. A morte de seus 2 filhos homens. Pedro via a monarquia uma instituição fardada a terminar com ele, sem ter sua descendência, pois ele acreditava que a elite brasileira não aceitaria o governo de uma princesa, sua filha a Isabel. Ato 4. O declínio do exílio, o fim de uma era. A doença e o cansaço. Nos anos 1880, Pedro estava doente. Ele continha diabetes e estava apático. Ele não lutou contra o golpe de 1889, a fase final. Dom Pedro II teve uma frase famosa falada no fim de sua vida, após o golpe: "Se assim é, pelo bem do Brasil, não tenho ressentimentos." Essa foi a frase que marcou o fim da sua carreira como imperador. Seu exílio em Paris. Morando em hotéis modestos, recusou pensões do governo brasileiro. Ele acaba morrendo em 1891,
em país, com um travesseiro repousando em cima de um punhado de terra brasileira. Tópicos para aprofundamento. Contexto extra. Sua relação com Teresa Cristina, diferente do pai, Pedro II não era um conquistador impetuoso. Seu casamento com Teresa Cristina, considerada a mãe dos brasileiros, foi de respeito mútuo e companheirismo intelectual, apesar da falta de paixão inicial no seu relacionamento. O conflito com a Igreja, questão religiosa. Pedro era um maçom e um homem da ciência, o que colocou em rota de colisão com a Igreja Católica, ao defender a supremacia dos estados sobre as bulas papais. O legado educacional. Sua maior contribuição foi o Colégio Pedro II e o financiamento de bolsas para artistas e cientistas estudarem na Europa. Para ele, o Brasil só seria grande pelo intelecto. Antes de terminar, vou dar o reforço. Na descrição eu deixei uma biografia de Dom Pedro II. Ela contém mais informações, é mais completa do que esse vídeo, que é apenas um recorte, um pequeno pedacinho sobre a história e a mentalidade de Dom Pedro. Foi escrito por Heitor Lira, um renomado escritor romancista do Brasil. E vão lá, acessem o link e curtam a leitura. Conclusão: o rei filósofo do novo mundo. Bom, o vídeo deve terminar com uma reflexão. Dom Pedro II foi um anacronismo, um monarca iluminista num país escravocrata, um intelectual coroado que preparou o terreno para a república que logo o expulsaria. Ele foi, acima de tudo, o maior servidor público que o Brasil já teve. Bom, esse é o fim do vídeo. Agradeço para quem ficou até aqui e espero que curtam, se inscrevam e compartilhem se gostaram do conteúdo. Valeu!